O Via Justiça de hoje é sobre crimes virtuais. Em destaque, o chamado cyberbullying, ou seja, a prática de bullying através das redes sociais. Participam do programa o advogado Fernando Botelho, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. 25 denúncias são registradas por semana em Belo Horizonte sobre cyberbullying, segundo a delegacia que trata dos crimes virtuais. Devassar a intimidade alheia na internet pode ser muito perigoso. Doutor Fernando, o que o cyberbullying pode ocasionar? Danos significativos, inéditos em fração de segundos a valores fundamentais da pessoa humana. As redes sociais, que são um traço da atividade eletrônica, especificamente da internet, funcionam como, mais ou menos como grandes praças, digamos assim, mas com acúmulo de pessoas e cuja comunicação é de uma instantaneidade inédita no mundo, não é? Porque cada mensagem que eu posto, que eu menciono ali, cada foto, cada imagem, cada manifestação de vontade é rapidamente vista, rapidamente notada e pode ser copiada e repetida várias vezes. Então, isso tem trazido um benefício imenso na aceleração das comunicações de modo geral, do ponto de vista social, afetivo, educacional, profissional, etc., mas traz o custo significativo da possibilidade da intimidade ser revelada de forma perigosa. Então, as pessoas que se utilizam das redes sociais, todos nós, precisam ter uma noção exata, porque às vezes a pessoa, ao mencionar alguma coisa, revelar uma foto, trazer uma imagem da sua intimidade, da intimidade da família, etc., não se acautela quanto a certos cuidados que deve ter nesse ambiente, de modo que é dano significativo e de velocidade inédita no mundo. Doutor Luiz Felipe, como prever uma situação de cyberbullying? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Carlos. O cyberbullying, a partir do momento que você está sendo ameaçado, está sofrendo os famosos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, alguém está ofendendo sua opção religiosa, né, sua opção sexual, isso tudo começa a caracterizar um assédio moral. Então, a partir do momento que esse tipo de assédio, esse tipo de constrangimento, essa situação está ocorrendo, é recomendado que a vítima procure um advogado ou, se não tiver condições, que vá diretamente à delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência. E o que os jovens devem fazer para se proteger dessa ameaça, doutor Fernando? Olha, essa pergunta é muito importante, Carlos, porque nós temos duas faixas de jovens. Os jovens que podem falar por si, estão acima da idade limite legal, 18 anos, portanto, precisam ter cuidados como um adulto qualquer, não é? Quanto à própria intimidade, etc. E as crianças que estão sob disciplina legal, que não têm o poder de agir por si. Os jovens até não gostam muito desse alerta, mas senhas, por exemplo, de acesso para as crianças, para os adolescentes, quer dizer, a forma como eles entram no ambiente eletrônico precisa ser monitorada pelos pais. Isso é fundamental. O pai não tem o direito, e as crianças precisam saber disso, mas o dever legal de saber aquilo que estão fazendo dentro dessas redes. Uma câmera, por exemplo, revela a intimidade da criança e do ambiente em que ela se encontra, às vezes na ausência do pai, da mãe que está trabalhando. Agora, o jovem, de modo geral, especificamente esses casos que surgiram recentemente, precisam se acautelar quanto à intimidade que, às vezes, precocemente revelada num convívio amoroso, etc., que isso transportado para determinados equipamentos que podem gravar cenas, etc., como um telefone celular, por exemplo, que é um microcomputador potente hoje, não é? Ele pode se transportar para uma rede social inadvertidamente ou de forma mal intencionada e lesar gravemente a intimidade de pessoas que nem começaram a vida ainda. Não é? Então esse é um primeiro alerta que tem que ser feito quanto à proteção da intimidade. Não adianta nós ficarmos pensando na inibição sequer eletrônica e muito menos criminal. Nós temos que conscientizar as pessoas de que a rede pode danificar. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Perguntamos como as pessoas veem o uso das redes sociais para o cometimento de crime,
como a postagem de fotos íntimas sem autorização das pessoas fotografadas ou filmadas. Muito invasivo, inclusive eu sei de casos que a pessoa foi ao suicídio. Depois do crime cometido, a menina adolescente ainda, ficou em maus lençóis com a família, com a escola, e aí ela suicidou. Você tem que rastrear o site da pessoa que está mandando para você. Nesse ponto, a polícia que tem que agir, porque sempre quando você usa o computador, você deixa um rastro. Então a polícia sabe disso. Se ela quiser agir, com certeza, ela age sim. A gente mesmo tem que ter consciência o que você está colocando no seu Facebook, sabe? Então eu acho que, assim, independente de qualquer coisa que for, até uma palavra sai mal falada. Primeiro, a internet deu condição de todo mundo falar livremente na internet e agora estão querendo recriminar alguns assuntos. As pessoas têm que pensar nas consequências, porque depois que cai na internet não tem jeito. E não adianta chorar e nem reclamar, porque aquilo, na hora que foi feito, foi bem pensado e a pessoa sabe o que ela estava fazendo. Doutor Luiz Felipe, o comentário do senhor sobre a fala popular. Aproveitando até o gancho do meu amigo e colega doutor Fernando Botelho, é importante, porque o dano é muito grande. Então é importante exatamente isso que foi falado na reportagem, uma consciência daquilo que está sendo acontecido. Então eu acho que existem 2 projetos de lei aí, um deles do deputado Romário, um está pensado a outro, de majorar esse tipo de crime. Então, majorar a pena para esse tipo de crime. Então isso aí você está tentando fazer uma política educativa de não incentivar o cometimento desse tipo de crime por si só. Agora, é muito mais fácil uma política de conscientização da população e você prevenir do que depois remediar um dano desse tamanho depois que ele aconteceu. Carlos, tem um ponto extremamente importante também para a população saber, de modo geral. O Congresso está discutindo nesse momento uma coisa chamada Marco Civil da internet. É uma lei iminente, se não for agora, vai ser no ano que vem, vai ser aprovada, e há um dispositivo que está sendo polêmico no Congresso Nacional hoje, discutindo essa matéria. A pessoa lesada, e essa lesão, repito, me permita a insistência, a lesão é instantânea, em fração de segundos, espalha de uma forma viral extremamente danosa. Qual o recurso que ela tem para retirar aquilo do ar? Não é? O Congresso Nacional está propondo, nesse momento, que se adote no Brasil um mecanismo diferente do norte-americano e que é usado em outros países. Qual é o mecanismo brasileiro? Está se propondo que seja retirado do ar mediante ordem da Justiça. Isso atrasa o procedimento, na nossa opinião. O norte-americano adota outro processo. A pessoa lesada pede diretamente ao site, o site tem que notificar, tirar imediatamente sob pena de ser responsabilizado. Essa é uma discussão muito importante da sociedade brasileira nesse momento. No próximo bloco, uma análise da Lei Carolina Dickmann. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.